boa tarde de novo. E, mais uma vez, vamos reconhecer o trabalho de todos que se empenharam para a realização desse evento. Nós temos aí, obrigado, participação de muita gente aí do COFECOM, do IFFB, temos a SECOR, deu apoio, várias instituições que se empenharam num tempo muito curto para a gente conseguir organizar esse debate que estava faltando. A gente considerou que a gente, até por conta do processo mesmo, foi um processo difícil, um processo acelerado, mas que faltou um debate mais amplo sobre a proposta que estava sendo apresentada, e a gente vai debater agora. E aí, eu queria também agradecer, certamente, os debatedores, os expositores que estão aqui, que estão dedicando aí um tempo bastante valioso para conversar conosco. E essa é uma mesa que vai tratar de questões fundamentais, mas elas são fundamentais não só para a gente avaliar o arcabouço atual proposto pelo governo. Essas são questões que são fundamentais para a construção e avaliação de qualquer conjunto de regras que venham a condicionar a política fiscal. Para saber se as nossas regras fiscais são boas, se elas realmente ajudam a promover a gestão macroeconômica competente e a oferta de bens e serviços públicos que aproveitem com eficiência todos os potenciais da nossa economia, a gente precisa conhecer quais os limites verdadeiros que precisam ser respeitados para que as decisões do governo sobre o quanto e de quem cobrar impostos e sobre quanto e em que gastar não tenham consequências indesejáveis. Por exemplo, quando o gasto é excessivo ou mal feito e pode promover desperdícios materiais ou empurrar a demanda da economia para além dos limites inflacionários. São esses os limites que a gente precisa ser capaz de identificar. E eu acho que todos aqui aprenderam sobre finanças públicas, que nem eu, sob a influência do senso comum falacioso de que o governo precisa obter dinheiro cobrando impostos ou tomando empréstimos da população para que os seus pagamentos não tenham pelo menos a chance de não serem inflacionários. Segundo esse entendimento, o governo, então, enfrentaria uma restrição orçamentária parecida com aquela enfrentada por famílias e empresas que correm o risco de falência financeira caso pratiquem déficits recorrentes incompatíveis com as trajetórias das suas rendas. Isso é verdade para a gente aqui, eu, vocês, mas não para o governo. Em algum momento, nos nossos casos, os credores simplesmente se recusam a refinanciar um agente que está irreversivelmente endividado. Isso funciona muito bem como conselho para as nossas vidas, mas é muito ruim quando o governo se considera restrito de maneira parecida. E aí veio a pandemia, em 2020, e com ela veio a necessidade da gente garantir a sobrevivência da nossa população, estava ameaçada pela maior crise sanitária em quase um século, e as suas consequências econômicas e sociais que eram devastadoras. Simplesmente, eu acho que não é exagero dizer que o Brasil teria sido destruído pelos eventos de 2020 se o governo brasileiro não tivesse elevado seus gastos extraordinariamente, e de fato fez. O déficit primário no ano de 2020 chegou a 750 bilhões de reais. Isso era um valor inimaginável antes, principalmente num contexto em que o governo se declarava perto de falido e defendia um monte de reformas para lidar com a suposta crise fiscal. E aí os fatos foram tão extraordinários que a gente hoje precisa realizar uma revisão radical das nossas convicções. Sob o entendimento convencional, o governo não teria sido capaz de praticar o déficit primário desse tamanho todo. De onde viria o dinheiro para financiar um déficit tão grande se os próprios agentes privados estavam financeiramente dilacerados, As empresas estavam sem receitas por causa da pandemia e os bancos estavam recorrendo ao governo para evitar que as falências dos seus devedores lhes tornassem insolventes. Então, sobra o quê? Pois, para nossa surpresa, e essa surpresa precisa ser transformada em aprendizado, o governo não precisou descobrir nenhuma nova fonte de financiamento em 2020. Governos nacionais como o brasileiro criam moeda e têm capacidade financeiramente verdadeiramente ilimitada de fazer pagamentos. Do ponto de vista financeiro, essa capacidade se mostrou absolutamente limitada.
bastou o quê? Suspender os impedimentos legais para que o governo conseguisse financiar os seus gastos sem mudar em nada a natureza das operações de gasto e seus mecanismos de financiamento. Às vezes, a gente precisa desses eventos extraordinários para superar entendimentos errados, baseados no senso comum, né? Essa ideia de que o governo é igual a uma família, igual a uma empresa. O governo nunca enfrentou restrição financeira para fazer pagamentos. Esse fato não mudou com a pandemia, tá? Esse fato apenas se tornou muito mais evidente. O que impedia o governo de gastar mais para acabar com o desemprego e produzir bens e serviços públicos até o limite material da nossa economia nunca foi falta de dinheiro. Eram justamente as regras fiscais. Na época, teto fiscal, que hoje a gente está tentando superar, né? Somente as regras impediam esses gastos. Então, é um pouco frustrante nesse sentido, e é o que a gente vai tentar entender aqui, que mesmo depois da pandemia, a gente ainda siga elaborando regras fiscais que buscam combater o risco, né, verdadeiramente inexistente de esgotamento da capacidade do governo de fazer pagamentos. E aí um último ponto para a gente introduzir o debate é que mesmo as mais restritivas regras fiscais adotadas no país nunca impediram o pagamento das obrigações financeiras do governo, porque essas restrições sempre foram sobre gastos primários. Então, mesmo sob qualquer teto, né, sobre os gastos primários, não faz sentido hoje, como está fazendo o presidente do Banco Central na sua conversa com o Senado, não faz sentido defender que os juros básicos precisam ser mais elevados porque há risco do governo não cumprir suas obrigações financeiras. Aliás, se isso fosse verdade, não teria sido possível que esse mesmo Copom, ou praticamente o mesmo, com o mesmo presidente, né, que hoje reclama do risco fiscal, para justificar a Selic, que é exageradamente elevada, tenha praticado um juro básico de 2% em 2020, naquela mesma época que o déficit primário estava em 750 bilhões. Né? Então, aliás, embora seja em verdade que o suposto risco fiscal exija que juros, né, tivessem sido maiores em 2020, de fato não precisavam, tanto que ele conseguiu colocar os juros no que colocou. Mas a Selic de 2020 foi, sim, exageradamente baixa, porque não era compatível com a situação de estabilidade cambial. Então, eu gostaria de deixar aqui algumas colocações iniciais, provocações, né, para vocês debatedores. E a primeiro, o que vocês acham, né, que a gente incorporou dessas lições de 2020 no debate atual e na proposta do novo arcabouço, né? Obviamente, há limites importantes que a gente precisa respeitar, tanto para a política fiscal como monetária. Os gastos exagerados podem ser inflacionários, podem produzir desperdício, né? E a gente precisa de limites que tratem exatamente disso. Juros muito baixos podem nos expor a choques cambiais. Agora, será que o comportamento da arrecadação é um bom indicador para a gente identificar o tamanho e a composição do gasto público que são compatíveis com o bom desempenho da nossa economia? Será que um governo criador de moeda como o brasileiro precisa mesmo perseguir a estabilização da dívida PIB, né, dívida como fração do PIB, mesmo que isso faça abrir mão da sua capacidade de fazer gastos necessários para reconstruir a nossa economia nesse momento? E se foi possível eliminar as restrições fiscais para que o governo combatesse a pandemia, no momento em que os gargalos produtivos e as desigualdades as dificuldades cambiais eram inflacionárias muito mais significativamente, por que hoje a gente precisa adotar regras fiscais que voltam a ser mais restritivas, ao invés, né, de perseguir regras que nos coloquem numa trajetória de gastos compatível com essa tal reconstrução que a gente se propõe a fazer? Essas seriam as questões que eu gostaria de colocar para vocês. E aí, para iniciar o debate, a gente vai chamar aqui o Fernando de Aquino, né? Na verdade, não. Precisamos que a Júlia inicie o debate, porque tem restrição de horário. O teto dela é, de fato, real, né? Um teto de tempo que ela precisa respeitar. Estou mais baixinho aqui que o Daniel, então, ajeitar aqui o microfone. Vocês me ouvem bem? Só um pouquinho mais baixo. Bom, então, eu queria agradecer o convite do Cofecom, agradecer especialmente o INESC pelo apoio, que viabilizou a minha presença aqui.
e falar que é um prazer estar nessa mesa debatendo esse tema tão importante. Bom, eu trouxe uma apresentação, acho que já foram feitas várias contribuições aqui relevantes a respeito da regra fiscal e da política fiscal, então eu vou deslocar um pouquinho o tema, até porque a gente vai falar aqui, né, o tema dessa mesa é sobre impactos na política monetária, então eu vou falar um pouco dessa relação entre política monetária e política fiscal, e eu acho que o nexo entre essas duas instâncias, né, o que une, a minha visão, essas duas instâncias, está muito condensada no indicador, que é o indicador dos juros da dívida pública. Bom, então, pode passar, por favor. Bom, então, qual é o problema da dívida pública? A dívida pública brasileira é uma dívida interna, não é uma dívida externa. O Brasil acumulou reservas internacionais e tem um patamar confortável de reservas internacionais, que lhe permite ter, né, um certo relaxamento daquele padrão histórico de restrição externa que a gente tinha. E essa dívida pública tem pouca relação com o chamado prêmio de risco ou vulgo risco país, né, que tanto se vincula na mídia. Quando a gente estuda esses indicadores, seja pelo CDS, seja pelo ENB, o que a gente percebe é que houve uma redução muito profunda, estrutural, nesse indicador, depois dos anos 2000, com o acúmulo das reservas internacionais, e ele tende a flutuar com a liquidez internacional. Então, não vejo essa relação direta entre risco país e dívida pública. Nesse sentido, a dívida pública não considero, uma vez que ela é interna, não é um indicador de solvência do Estado brasileiro. O conceito relevante aqui, que eu acho relevante, é o de dívida líquida, não é o de dívida bruta, justamente pelo fato das reservas internacionais serem um ativo. Então, não faz sentido trabalhar com o conceito de dívida bruta. E, mais propriamente, o indicador que eu acho que é relevante, sim, para as contas fiscais, é o indicador dos juros pagos por essa dívida líquida. Né? Esse indicador, e aí né, ele resume a questão da dívida pública, que é uma questão essencialmente distributiva. Né? Os juros pagos pela dívida é uma transferência, hoje foi falado muito aqui da transferência financeira, né? É uma espécie de uma transferência financeira do Estado para os detentores desses títulos que tendem a ter um patamar mais confortável de renda. Então, é um problema distributivo. A dívida pública, então, tem essa característica, né, de ter uma questão distributiva aí relacionada. Pode passar, por favor. Então, desculpa trazer essas equações, mas então qual é o problema aqui? Né? Nem a literatura teórica mais convencional fala de um indicador, de um limite para a dívida pública, né? Até o Barro, a condição de sustentabilidade do Barro, é sobre variação da dívida, e na equação, quando a gente faz a equação fiscal acima da linha e abaixo da linha, é variação da dívida que importa. E mais propriamente, tá? Então a gente tem assim, acima da linha e abaixo da linha, a relação é o resultado primário, mais o juros real da dívida líquida. Isso tudo já deflacionado em relação ao PIB, e isso é igual à variação da dívida, sem contar com a variação da base monetária, uma vez que sim, pode financiar, mas o Banco Central não controla essa base, ele controla a taxa de juros. E esse juro real da dívida líquida, por sua vez, ele e é isso aqui o meu argumento, ele é muito dependente da taxa básica de juros, Selic. Né? Então, ele é uma multiplicação da taxa básica de juros que acaba indexando essa dívida, acaba indexando, né, esse valor dos juros da dívida em relação ao estoque da dívida pública. Né? Então, a taxa de juros aqui nesse indicador ela tem um papel dobrado. Dobrado por quê? Direto, né, aí na multiplicação, e indireto pela condição chamada condição do domar, né, uma vez que, pela condição de domar,
né, a dívida pública ela vai se estabilizar se a taxa de juros for menor que a taxa de crescimento econômico. Então, afeta diretamente o indicador e afeta indiretamente pela condição de estabilidade da dívida. Então, essa é uma variável fundamental. Pode passar. Bom, e se a gente fizer, né, essa conta desse serviço da dívida ou juros da dívida líquida, já propriamente deflacionado, essa conta, geralmente se fala muito, né, do fluxo da dívida em relação ao PIB, mas a gente tem que considerar o papel aí da inflação. Um indicador relevante aqui tem detalhes técnicos, não vou aqui entrar nesses detalhes técnicos, mas um indicador relevante aqui da inflação é o deflator do PIB, que foi muito alto nesses últimos anos, por uma consequência extraordinária aí do que o mundo passou. Então, essa dívida, o estoque da dívida também tem que ser deflacionado, não só o novo fluxo de juros, e isso acaba afetando aí esse indicador. O que a gente percebe é que existe uma correlação muito forte entre essa parcela dos juros da dívida e a taxa real Selic, a taxa básica de política monetária, já deflacionada pela inflação efetiva, né? Então, a gente percebe essa correlação extremamente forte. Isso aqui não é um gráfico de 2 eixos, isso aqui é um gráfico de um eixo apenas, né? São proporções. E o que a gente observa é que esse indicador, ele historicamente sempre foi muito alto na economia brasileira, né? Perto aí de 5% do PIB. Então, repara, a gente fala de um superávit, de um déficit de 1%, para ir depois para meio, para depois zerar, para ir depois para um superávit de meio, ou, quem sabe, 1, né? Enquanto o outro lado aí daquela equação, a outra soma ali naquela equação, né, atualmente, em 2023, né, uma estimativa, está perto de 4%. Né? Então, é todo um esforço necessário, né, para tratar uma das componentes, né, nesse arcabouço fiscal. Né? E essa outra componente é muito maior. Bom, e aí, pode passar, por favor. Alguns vão argumentar, não, mas tem os títulos indexados à inflação, tem os títulos pré-fixados. É verdade, mas se você abrir o fluxo de juros da dívida pública, o que você vai perceber é que daquele fluxo positivo que foi feito, porque a gente também tem um fluxo negativo aí relacionado à TJLP, à TR, a swap cambial, enfim. Eu só considerei aqui o fluxo positivo. Em 2023, em 2022, esse fluxo relacionado à Selic, diretamente, foi 57%. Em 2023, até agora, 58%. Não saiu do padrão, mesmo com as mudanças da taxa. Né? O fluxo foi excepcionalmente baixo em 2020, 2021, porque houve realmente uma relocação de portfólio com aquela taxa mais baixa, mas ele, historicamente, se você observar os números de 2015, 2016, 2017, 50%. Né? Então, a Selic, sim, ela é relevante, ela é a principal componente dessa parcela dos juros da dívida pública. Pode passar, por favor. Bom, e aí, mas alguém poderia me questionar, né? Mas você está falando que a taxa de juros Selic já deflacionada pela inflação que de fato ocorreu, né? Enquanto, na verdade, o que interessa são as expectativas de inflação, uma vez que até a própria taxa Selic é fixada de acordo com essa expectativa de inflação em relação à meta de inflação. Né? Essa é a forma como realmente é decidida o patamar da Selic. Né? Então, isso é verdade, né? A taxa de juros real ex ante é relevante para o investidor, para a formação bruta de capital fixo, mas para as contas públicas o que interessa não é a receita tributária esperada, é a receita tributária efetiva.
né? Para as contas públicas, o que interessa é a taxa real ex post, já descontada a inflação, né? E aí, pode passar, por favor. Eu queria trazer aqui um estudo em relação às expectativas de mercado, né? Essas expectativas, nos Estados Unidos tem muito estudo sobre isso, né? Mostrando como essas expectativas muitas vezes erram. E eu queria trazer um estudo que foi feito pela PUC-Rio, orientado pelo ex-diretor de política monetária, que mostra que essas expectativas de mercado, elas erram especialmente em cenários de choques extremos e sucessivos, como ocorreu nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Né? Então, a pandemia não estava, né, isso é até justificado pela corrente tradicional como uma rigidez informacional, né? Os agentes não têm aquela informação no seu conjunto para poder precificar de alguma forma nas expectativas. Então, especialmente nesse cenário que os historiadores atuais, Adam Tooze chamou de polycrisis, né? Um cenário onde você tem crises sucessivas, né? Então teve o choque da pandemia, que era totalmente inesperado, depois teve o choque da guerra na Ucrânia, né? Que levou os preços internacionais da commodity de novo, e além disso, as catástrofes climáticas também, né, colocam entram nesse cenário, né, de choques inesperados e sucessivos e cada vez mais intensos. Então, essas expectativas de mercado, né, a capacidade de previsão delas é essencialmente extremamente pior quando na presença desses choques, né, que é o que a gente vivenciou nos últimos anos, né? Então, o que se observa nesse trabalho que foi feito na PUC-Rio é que os agentes econômicos eles têm um comportamento que eles chamam de underreact, né, no sentido de que eles não incorporam aquela informação quando há imediatamente o choque, né? E isso ficou claro tanto nos Estados Unidos, né, onde não houve uma desancoragem da inflação, né? Aqui também no Brasil, o mercado demorou para incorporar nas suas expectativas o fenômeno inflacionário, que já estava desenhado no mercado, nos índices de preço ao atacado. Então, se ele tende a underreact no momento do choque, e depois, passado o choque, passado o momento em que se incorpora aquela informação, o mercado tende a overreact na persistência, né? E isso são, vamos dizer, erros de previsão. Né? Então, esse é um desafio a mais para o policymaker, né? Para aquele que está decidindo a taxa básica de juros, porque se antes todo o arcabouço falava que se devia observar, né, e se guiar pelas expectativas, mas se essas expectativas erram, né, então essa discussão de uma adaptação do arcabouço de metas fiscais, da meta inflacionária, já tem tempo que já está sendo discutida nos Estados Unidos, né, até mesmo antes da pandemia, isso já estava em discussão, que acaba tirando um pouco a ênfase, claro, você não vai abandonar o indicador, mas tirando um pouco a ênfase nas expectativas e colocando mais ênfase em indicadores reais, efetivos da economia, como indicadores amplos do mercado de trabalho, não só a taxa de desemprego, medidas de preços no atacado, preço das commodities, e especialmente os monitorados aqui no Brasil também devem ser observados. Bom, então, só para terminar a minha fala, pode ter o último. É claro que existe, né, a política monetária tem restrições, existe balanços de riscos que devem ser observados por ofício da profissão. A gente sempre trabalha com
o pior cenário possível é um momento de aversão da liquidez internacional. Nesse momento, como aconteceu em 2020, como aconteceu durante a deflagração da guerra da Ucrânia, e agora em menor grau com a crise bancária nos Estados Unidos, que foi rapidamente superado pela atuação do Fed, nesse momento de aversão ao risco e de redução da liquidez internacional, sim, né, é um problema o Banco Central, a política monetária, atuar de forma contracíclica, pode passar, por favor. A Gita Gopina acabou de lançar um estudo muito interessante sobre isso, em relação aos países emergentes, como eles ficam, de certa forma, presos a esses ciclos de liquidez internacional, mas passado esse momento mais crítico de redução da liquidez internacional, acredito que o Banco Central possa retomar a sua trajetória, fazer uma política mais contracíclica. Obrigada. Bem, boa tarde a todos, a todas. Eu sou servidor do Banco Central, tá? Mas não estou representando o Banco Central aqui, nem vou falar pelo Banco Central. Então, se for o caso, espere para tirar pedras aí no final da minha fala, né? Tá. Então, pode passar. Eu queria começar com esse comentário, tá? O principal instrumento, o novo arcabouço fiscal, seria o principal instrumento do governo para elevar os investimentos públicos e acelerar a redução das taxas de juros de forma conciliada com o Banco Central e o mercado financeiro. Tá? Então, o investimento público e a taxa de juros mais baixa seria um meio de aumentar o investimento privado, de promover o crescimento econômico, promover a geração de empregos. Então, essa é uma perspectiva, tá? Isso aí não é uma coisa de consenso, tá? Existem alguns economistas que acham que o governo deveria ser mais incisivo, ser mais impositivo nessas políticas, tá? Existe também a ideia do governo anterior, tá? Que o melhor instrumento para promover todas as benfeitorias macroeconômicas é só cortar os gastos públicos, né? Então, de acordo com o governo anterior, se você corta gasto público, você controla a inflação, você aumenta o emprego, você aumenta a produtividade. Então, o único instrumento que se tentava usar no governo passado era esse, né? Aí se comenta que, mas o governo passado, os resultados econômicos foram péssimos. Tudo bem, que eles não fizeram nada em termos econômicos. Eu acho que isso não é verdade, tá? Eu acho que eles tentaram reduzir os gastos públicos, né? Então, desmontaram política pública, desmontaram regulação, desmontaram instituições, desmontaram infraestrutura, né? Nessa perspectiva de conseguir melhorar aí tá, as condições macroeconômicas de crescimento, estabilidade e tal. Então, realmente, a gente vai seguir por aqui, tá? Não pela ideia anterior. Pode passar. Bom, o meio, né, para se conseguir, dessa perspectiva, né, que estamos aqui, de conseguir aumentar o investimento público e reduzir a taxa de juros, é controlar o endividamento público, né? Especificamente, a gente tem um conceito de dívida que é o mais usado aí atualmente, enfim, em termos internacionais, inclusive, pelo mercado, enfim, que é a dívida bruta do governo geral sobre o PIB.
que no caso, são os passivos do Tesouro Federal, estaduais e municipais, contra o setor privado, contra o Banco Central, enfim. Seria esse o conceito que se usa e que se acompanha, né? Então, a situação que a gente tem atualmente é que qualquer elevação nesse indicador, dívida bruta do governo geral por PIB, isso é como se fosse uma espécie de gatilho, tá? Gatilho para o mercado financeiro elevar a curva de juros, né? Então, alega que está aumentando o risco fiscal e começa a passar a exigir taxas de juros mais elevadas, né? Embora a gente esteja longe dessa situação de dívida pública explosiva, tá? Estamos muito longe disso. Então, eu acho que a gente pode considerar essa reação do mercado financeiro exigindo taxas maiores a qualquer elevação da dívida PIB como um gatilho mesmo, né? Então, a gente tem, nesse sentido, a gente tem a dívida pública, ela pode assumir um comportamento benigno, tá, ou maligno, né? Eu estou colocando essas duas possibilidades, né? O comportamento benigno seria que ela flutua de forma endógena ao longo do ciclo, né? Então, a ideia, né, o que se deseja, enfim, é que essa dívida pública seja uma variável endógena, que ela flutue lá ao longo do ciclo, né? Então, quando a gente tem uma recessão, a dívida pública aumenta; quando a gente tem uma expansão, um aquecimento grande, a dívida pública cai. E ela fica nessa oscilação sem impactos negativos, desfavoráveis sobre o setor real. A trajetória maligna seria ela assumir uma trajetória explosiva, né? Seria ela começar a subir muito mais que o PIB, de uma forma galopante, de uma forma sistemática, né? Então, isso não estaria no radar, mas é uma possibilidade, tá, da gente ter essa trajetória explosiva, que seria a formação, o crescimento exagerado do capital fictício, né? Então, a gente teria um capital fictício, chamado lá, né, na obra lá de Marx, né, que estaria descolando muito da riqueza real, né? Então, isso aí tende a se dissipar de alguma forma, em algum momento, né? A gente tem várias formas da gente dissipar esse capital fictício, né? A gente poderia ter uma moratória política, né, que a gente não precisa uma moratória econômica, né? Agora, politicamente, é possível o governo, em determinado momento, achar que não tem que pagar a dívida da forma que ele foi contratada, né? A gente tem a possibilidade de fuga para ativos reais, né, que formariam bolhas, tá? Bolhas no mercado imobiliário, bolhas no mercado de ação. A gente tem, por parte das instituições financeiras, elas que são detentoras de grande parte dessa dívida pública, né? Ela tem a grande parte da aplicação das instituições financeiras em títulos públicos. Eles subindo muito, há uma tendência para ela diversificar para operações de crédito também. Então, isso aí tende a pressionar a demanda no setor real, um aumento de crédito exagerado em função da dívida pública explosiva, né? A gente tem a questão também da fuga de capitais, tá? Que pressionaria a taxa de câmbio. Mas é bom que a gente diga que o Brasil atualmente não está numa situação crítica nesse sentido, né? Como aconteceu algumas vezes, há alguns anos, de ter que recorrer ao FMI, né, para poder estabilizar o setor externo, né? Nos últimos 21 anos, em apenas 3 anos, a gente não conseguiu financiar totalmente as nossas transações correntes com investimento direto e empréstimo de longo prazo, né? Então, isso é um indicador bom, tá? A gente, claro que em determinado momento pode haver uma fuga de capital, né? Mas, por enquanto, a gente tem conseguido financiar nossas transações correntes com capitais não especulativos, tá? Com capitais bons, de investimento direto e empréstimos de longo prazo. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente precisa trabalhar fatores adicionais, tá? A partir desse arcabouço fiscal. Minimizar esses gatilhos, né? A gente precisa ter um comportamento da dívida, tá? Que venha minimizar esses gatilhos de querer aumentar a taxa de juros a qualquer aumento dela, né? E manter buscar manter a capitalização da dívida pública menor do que
é o crescimento do PIB nominal, né? Isso, como a Júlia chegou a falar aqui, né, é a regra de Domar, né? Doma ou Domar, enfim. Né? Então, a gente conseguindo manter dessa forma a capitalização da dívida, a gente não vai precisar se preocupar em fazer superávites primários, porque observem que a capitalização dela vai ser abaixo da taxa de crescimento do PIB nominal. Então, ela vai estar sempre caindo, tá? E até viabilizando algum tipo de financiamento através de endividamento também, se ela cair bastante, né? E a gente também não vai se preocupar em estar na parte primária cortando sempre gastos para poder que ela não suba em relação ao PIB, enfim, de uma forma descontrolada. Tá? Então, do ponto de vista da política monetária, né, que é o que eu gostaria de colocar, eu acho que a gente, aqui no Brasil, está discutindo bastante arcabouço fiscal, está discutindo bastante política fiscal e precisaria discutir também política monetária, tá? Que tem muita coisa favorável que a gente pode fazer no âmbito da política monetária. Então, eu estou colocando dois procedimentos, tá? Duas políticas, duas propostas que poderiam ser bastante benéficas, tá? Para a política econômica em geral, né? Para viabilizar uma política de crescimento, de aumento de produtividade e etc. Então, a gente controlar a curva de juros, tá? Né? Vocês sabem, são as taxas de juros para os diversos prazos. Você pode voltar? Os diversos prazos, tá? Então, a gente teve que, com metas explícitas para as taxas longas. Então, a gente teve, até a crise financeira de 2008, os bancos centrais controlavam as taxas de curtíssimo prazo para influenciar a curva de juros em geral. Tá? Então, essa era a política dos bancos centrais em geral, tá? De fazer esse controle. Atualmente, a gente tem que os maiores bancos centrais do mundo e vários outros, de outros países, eles têm uma política de negociar ativos, tá? Diretamente lá com o mercado para poder influenciar mais ainda essa curva de juros. Praticamente controlar, né? Então, a gente tem o Banco Central americano fazendo isso, o Banco Central europeu fazendo isso, uma série de bancos centrais que têm tido essa política de compras de ativos, né, para poder reduzir a taxa de juros mais longa. Então, e a gente tem o caso do Banco do Japão, que desde 2016 eles têm metas explícitas de taxa mais longa. Né? Então, eles escolhem uma taxa mais relevante, mais longa, para eles 10 anos, para nós seria bem menos, com certeza, mas ele fixa, e os estudos empíricos mostram que conseguiram reduzir demais a volatilidade da curva. Tá? Então, a curva tem sido mais estável. Então, tem sido bem mais estável do que com essa política anterior de apenas de comprar ativos, tá? sem uma meta explícita. Né? Eles devem ter uma meta, o Banco Central interna, mas não explicita. O Banco do Japão explicita uma meta formal para essas taxas mais longas. Então, ele tanto conseguiu uma volatilidade menor, quanto com uma taxa só ele consegue fazer toda a curva sem grandes variações, assim, imperfeições, quer dizer, uma curva bastante adequada. Então, isso é uma forma de controlar toda a taxa de juros. Pode passar. Então, com isso, a gente suprime o espaço para gatilhos, já que a gente vai controlar lá a curva diretamente, reduz a volatilidade, então pode aplicar níveis menores de taxa de juros, uma vez que elas são menos voláteis, ela faz o mesmo trabalho com nível menor, né, de que se ela for mais volátil. Tá? E uma coisa importante, também que eu acho que a Júlia comentou aqui, essa questão da taxa Selic. Tá? A gente tem que 44% da dívida, em média, desde 2007 a 2022, ela é indexada à taxa Selic. Então, a taxa Selic, a gente coloca, o Banco Central coloca uma taxa Selic extremamente alta, tá? Para influenciar uma curva lá na frente e, com isso, conseguir algum tipo de controle, que eu não estou discutindo se é necessário ou não. Mas o fato é que, se a gente tivesse um controle de taxa longa, essa taxa Selic podia ser muito mais baixa, tá? Então, podia cair bastante, tipo 2% nominal, que a gente praticou aí em 2020, 2021, ou coisa parecida, tá?
e isso a gente minimizaria um mecanismo de concentração de renda muito forte no Brasil. Tá? Então, essa taxa Selic, essas taxas de juros altíssimas no Brasil, ela promove uma concentração de renda, um dos principais mecanismos. Né? Então, a gente quer desconcentrar renda, quer brigar com isso, quer melhorar isso. Uma forma, enfim, essencial seria a gente conseguir não precisar de usar a taxa Selic tão alta. Tá? Se a gente controla uma taxa mais longa, a Selic ela pode ser baixa. Aí vocês podem dizer, mas aí o pessoal ia sair para longa. Eu coloquei esse gráfico para mostrar que a gente teve um período, aquele que está em azul claro, tá? Que foi 21 meses, né? 21 meses, está de junho de 20 a março de 22, em que você teve uma descapitalização real. Tá? Você tem essa curva vermelha é uma curva de capitalização da dívida indexada da taxa Selic. Então, ela teve nesse período uma descapitalização grande, tá? Né? Em termos reais, obviamente. E vocês observem que o montante de dívida indexada Selic, que é essa azul, ela não alterou a sua trajetória, ela continuou, ela não foi afetada como se podia pensar. A gente está tendo uma capitalização negativa, então vamos procurar outro tipo de ativo por causa disso, tá? Fuga para ativo real, ou fuga de capitais, ou fuga para outras taxas de juros. Não ocorreu isso, né? Por quê? Porque essa dívida indexada da taxa Selic, ela é uma quase moeda, tá? Então, ela fica como uma quase moeda, uma disponibilidade das empresas, dos bancos, tá? Dos fundos de investimento. Então, as pessoas deixam lá porque é uma moeda. Né? Só para concluir, tá? Uma outra providência seria ajustar os componentes da dívida bruta do governo geral. Né? Falaram aqui já a questão de que a dívida líquida seria mais relevante. É verdade, mas o que o mercado olha e acha que, enfim, que é mais relevante é essa. Então, a gente poderia, contrariamente, ajustar, fazer alguns ajustes nessa dívida bruta. Tá? Vocês veem, esse gráfico é a participação no PIB de 4 componentes da dívida bruta, né? De 2007 a 2022. Vocês observem que a operação compromissada já chegou a 17, está em 11. Essa podia ser 0, tá? A gente tem já uma conta de depósitos voluntários remunerados, isso podia ser incentivado com diferencial favorável de taxa para essas operações compromissadas todas migrarem para esses depósitos compulsórios. Então, saía do conceito de dívida bruta. As outras duas, que é a reserva internacional e a carteira do Banco Central, a gente poderia redimensionar, tá? Não seria contabilidade criativa ou uma forma de esconder nada. Seria aderir aos padrões internacionais e às recomendações do FMI e dos outros organismos. A gente poderia fazer um bom ajuste ali nessas duas contas, tá? Carteira do Banco Central de Tesouro e Reserva Internacional, e a gente conseguiria um nível de dívida bruta bem menor, né? Então, isso aí teria as consequências, enfim, de ficar melhor na foto para todo mundo. Bom, é isso aí que já acabou meu tempo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria primeiro agradecer aqui o convite do COFECOM para estar falando aqui com vocês essa tarde. Eu vou, antes de falar sobre política monetária, que eu serei bastante breve, porque na minha posição não sou operador da política monetária, nem autoridade monetária, eles que são os responsáveis por isso, mas eu queria falar um pouco sobre o novo arcabouço fiscal, um pouco como ele foi pensado, e responder algumas questões que eu tenho ouvido de maneira insistente, tanto, digamos assim, no campo mais progressista, quanto que vem do mercado financeiro, ou coisas do tipo. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o ponto de partida do novo arcabouço fiscal. O ponto de partida é o seguinte: nós tínhamos um conjunto de regras fiscais que já não faziam mais sentido, perderam credibilidade. Na prática, elas não tinham mais
efeito sobre a condução da política fiscal, elas eram simplesmente alteradas repetidamente através de emendas constitucionais com custo político elevado. Então, o fato da gente estar partindo de um conjunto de regras fiscais existentes e que precisavam ser alteradas, junto com o fato de que nós precisávamos, né, revisar o orçamento de 2023, nos levou à circunstância de ter que, pela primeira vez na história, um governo eleito aprovar uma PEC antes mesmo de assumir. Essa PEC ela servia tanto para recompor o orçamento público e garantir os recursos necessários para as políticas públicas, já que nós tínhamos uma previsão no orçamento que não contemplava o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, aumento de salário, não contemplava nada disso. Aumento de salário mínimo, não contemplava nada disso. Né? Ao mesmo tempo, nós aproveitamos a ocasião, já que isso exigia uma PEC, a alteração no teto de gastos exigia uma PEC, para introduzir também a possibilidade de alteração dessas regras fiscais que perderam a funcionalidade e credibilidade através de uma lei complementar desconstitucionalizando a regra. Veja, esse ponto é um ponto muito importante, porque eu começo por ele. Porque ele é o ponto de partida da realidade que a gente vive em 2023. Sem a PEC da transição, nós não estaríamos aqui discutindo um novo arcabouço fiscal agora. Porque não haveria a possibilidade de alterar o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal por uma lei complementar. E, obviamente, que sem a PEC de transição, o governo Lula não teria sido capaz de anunciar um novo Bolsa Família, o aumento real de salário mínimo, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, o novo Minha Casa Minha Vida, o novo Mais Médicos, o novo PAA. Olha, a quantidade de coisas que já foram anunciadas do ponto de vista de programas sociais, programas que têm impacto na vida real e na demanda, é algo quase que inédito, eu acho que na história do Brasil. Em pouquíssimos meses, nem 4 meses de governo, conjunto enorme de medidas e programas já foram anunciados e já começam a operar graças à aprovação da PEC da transição. O que a PEC da transição fez? Aumentou em 145 bilhões o limite do teto de gasto e ainda mais 23 bilhões voltado para o investimento público, um total de quase 170 bilhões, que levou o gasto público. Esse ano deve fechar em torno de 18,9%, 19% do PIB, quando a previsão orçamentária inicial era próxima de 18%. Qual é o problema? O problema é que as receitas, que ano passado haviam sido 19% do PIB, esse ano estavam previstas para cair para em torno de 17% do PIB. Graças a uma série de desonerações, isenções, regimes especiais, também o ciclo econômico, uma série de questões, uma queda brutal da receita, não só em relação ao ano passado, como em relação à trajetória recente da receita. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi recompor o orçamento, viabilizar as políticas públicas, viabilizar o funcionamento da máquina pública. Eu estava na equipe de transição, fiz entrevista com pessoas da máquina, não estou falando de pessoas da Receita, da Fazenda, do antigo Ministério da Economia, que falavam assim, pelo orçamento que o governo enviou, não haverá recursos para pagar o SERPO, que vocês devem saber o que é o que oferece serviços de TI para o governo. Ou seja, lá para setembro, outubro, ia ter um apagão da máquina pública, um shutdown do governo. Então, a PEC da transição recompôs o orçamento, viabilizou a mudança das regras, e logo nas primeiras semanas de governo, nós, da Fazenda, anunciamos um conjunto de medidas de recomposição das receitas, sem criar novos impostos e sem aumentar alíquotas, apenas fechando os verdadeiros sorvedouros de recursos públicos que foram abertos através de uma série de jabutis tributários que não têm impacto algum sobre a atividade. A gente não está falando aqui de medidas que foram tomadas que geram novos investimentos, novos empregos, nada disso. É simplesmente aumentar a rentabilidade de alguns setores específicos ou de alguns grandes grupos que já têm uma rentabilidade bastante elevada. Então, esse foi o segundo passo.
E aí vem o terceiro passo. Resolvido o lado do gasto de 2023, endereçada a questão da arrecadação em 2023, vamos trabalhar para os próximos anos. O que nós podemos oferecer para o Brasil de maneira sustentável para os próximos anos. E aqui o nosso desafio era o seguinte: era, uma vez que nós já tínhamos recomposto o orçamento, que nós já tínhamos viabilizado a retomada das políticas públicas, que nós já tínhamos quase que triplicado o volume de investimentos públicos em relação ao projeto de lei orçamentária original. Como manter isso e ir fortalecendo ao longo do tempo, sem recair na necessidade de stop and go, de ajustes e desajustes que são tão recorrentes na nossa história, inclusive nos governos progressistas, certo? Essa questão de você acelerar muito no momento, depois desacelerar muito no outro. Como fazer uma coisa mais consistente? Que permita que você mantenha essas políticas, fortaleça essas políticas e, ao mesmo tempo, reconquiste um cenário de sustentabilidade da dívida e sustentabilidade fiscal. Alguns me perguntam, mas por que se preocupar com a sustentabilidade da dívida? A teoria me diz que isso não é importante. Tem uma questão que eu vou repetir aqui, uma frase que um querido amigo meu falou, e que eu acho que é bastante apropriada. Nós podemos discutir aqui se Deus existe ou Deus não existe. Teologia existe há milênios, e eu adoro essas discussões. Mas com certeza a fé existe. Isso nenhum de nós pode questionar que a fé existe. O Keynes usava o termo convenções para se referir a essa formação de um consenso em torno de um tema, em particular, em relação aos detentores da riqueza. Então, eu entendo, e aqui eu posso depois explicar um pouco melhor, que as convenções importam. E há um entendimento, independente do debate teórico, que eu gosto muito, já fiz muitas vezes enquanto professor, mas não me cabe aqui entrar no debate teórico. Eu entendo que há um consenso, tanto das autoridades monetárias mundo afora, quanto dos detentores de capital, de que a estabilização da dívida pública em algum prazo médio é relevante, é um fator relevante. E isso tem que ser levado em consideração por quem faz a política econômica. Portanto, o desafio era criar algo que combinasse responsabilidade fiscal desse ponto de vista, no médio prazo, como disse aqui o Fábio Terra anteriormente, um arcabouço de médio prazo que sinalizasse a recuperação do resultado primário capaz, em algum momento, ao longo dos anos, de estabilizar a dívida, com, ao mesmo tempo, a sustentação dos investimentos das políticas públicas. E para isso, o que a gente fez? Olhou o que está sendo feito lá fora e o que era feito no Brasil. Havia uma distância grande entre as chamadas políticas fiscais ou regras fiscais de terceira geração e as regras fiscais brasileiras. Uma LRF era uma regra fiscal de primeira geração, com um número fixo, procíclica, porque quando a economia crescia muito você podia gastar mais, quando a economia desacelerava você tinha que cortar gastos. E a outra é uma regra de gasto, que eu não sei nem exatamente caracterizar em que geração ela está, porque ela não encontrava muito paralelo em outros países do mundo, que previa o congelamento em termos reais do gasto durante 10 anos renováveis por mais 10, e, portanto, uma redução brutal do tamanho do Estado brasileiro. Essas são as duas regras fiscais que nós tínhamos. O que nós pensamos? Duas novas regras fiscais que usassem a experiência que nós já temos, mas também o que tem sido feito mundo afora na terceira geração de regras fiscais, que combina flexibilidade, que combina anticiclicidade, que combina sustentabilidade e que protege os investimentos públicos. Então, são duas regras, mas na realidade é uma regra operacional, que é a regra de gasto,
como é feito na maioria dos países, hoje mundo afora, certo? Uma regra operacional, que você opera a política fiscal no dia a dia, e outra, uma meta de médio prazo, que é a meta de resultado primário. A regra operacional é uma regra que permite o crescimento real do gasto todo ano, inclusive colocando um piso para o crescimento no caso de recessões, mas também colocando um limite de crescimento no caso de um crescimento mais acelerado das receitas. O crescimento é uma regra matemática simples. Se eu quero recuperar o primário, se eu acho importante recuperar o primário, repito, não vou entrar na discussão teórica se é importante ou não. Há um entendimento das autoridades, da Fazenda, do Banco Central e dos investidores que é importante. Se nós entendemos que é importante recuperar o resultado primário, só existe uma forma de fazer isso, que a despesa cresça menos que a receita. É matemática primária, certo? Se a despesa crescer mais que a receita, você não recupera o resultado primário. Se a despesa crescer menos que a receita, em algum momento você vai recuperar o resultado primário. E nós fizemos mais, criamos um piso para o investimento público que nunca teve no Brasil, nós tiramos aquela obrigatoriedade de contingenciamento todo início de ano, que acabava com a possibilidade de planejamento do gasto público, porque obrigava o governo a contingenciar sempre em cima do investimento que você só ia liberar lá no final do ano, sem nenhum tipo de planejamento. Descriminalizamos a política fiscal, substituímos um incentivo criminal por um incentivo econômico e um incentivo político, em vez de criminalizar a política fiscal. E criamos metas de resultado primário que nós consideramos plausíveis e factíveis, ousadas, é verdade, mas plausíveis e factíveis desde que nós sejamos capazes de, como sociedade, recuperar o nível de arrecadação sem penalizar os mais pobres. Com isso, nós estamos fazendo exatamente o que o presidente Lula sempre propôs. Garantir que o pobre esteja no orçamento, com todas as políticas sociais, e colocar o rico para pagar imposto. Não tem nada de novo aqui. Eu quero só finalizar, que eu sei que meu tempo está acabando, eu tenho aqui 2 minutos. 2 minutos com um chorinho, porque aumentou o teto. O que é importante nós termos clareza aqui é que esse novo arcabouço fiscal, ele tem também características de flexibilidade que são relevantes. Por exemplo, nós estamos colocando na lei os parâmetros para o nosso governo. Dada a nossa circunstância, qual é a nossa circunstância? Nós assumimos o país com uma lei orçamentária que prevê mais de 2% de déficit primário, 2,1% de déficit primário, que está com 19% de gasto em proporção do PIB e que tem uma dívida interna de 74% do PIB. Essa é a realidade que nós assumimos em 2023. Muitas pessoas estão comparando com o governo Lula 1, mas no governo Lula 1 foi diferente. O gasto cresceu mais. Sim, a realidade lá era outra. Nós tínhamos uma crise cambial, é verdade. Mas o gasto em proporção do PIB era em torno de 15%. O déficit primário, não havia déficit primário, havia um superávit primário superior a 2% do PIB e a dívida interna era 54% do PIB. Eu sempre converso com amigos, alguns falam assim, por que a gente não pode crescer mais o gasto? Crescer 5%, 6% o gasto? A gente pode, tudo pode. Na economia tudo pode. Quais são as consequências? Se a gente crescer a 5%, 6% o gasto, muito provavelmente o gasto em proporção do PIB vai sair de 19% para 21%, 22% do PIB. Aí nós temos 2 opções. Uma, se nós acharmos relevante zerar o déficit primário, zerar, não estou falando nem conseguir esperar. Se nós achamos relevante zerar o déficit primário, nós teremos que subir a carga tributária em 4%, 5% do PIB, virar um país europeu com uma carga mais próxima de 40% do PIB, certo? E aí nós seremos capazes de zerar o déficit primário. Mas não sei se existem condições para fazer isso no Brasil hoje. Acho um pouco difícil, mas essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é nós aceitarmos e falarmos, não, eu acho que não tem nenhum problema nós termos 3%, 4% de déficit primário todo ano. Também é uma possibilidade, não há nenhum problema. Como eu disse, essa possibilidade eu acho que contraria uma percepção
não só das autoridades monetárias, dos investidores, como uma percepção generalizada. Então, pelo menos dos detentores da riqueza. Então, nós construímos uma política fiscal que é capaz de compatibilizar a recuperação do resultado primário com a manutenção e fortalecimento gradual das políticas públicas. E aqui eu vou falar últimas, brevíssimas palavras sobre como isso pode, inclusive, com uma expectativa, pelo menos para o nosso governo, de manter o gasto em proporção do PIB próximo ao que é hoje. Um pouco abaixo, mas próximo ao que é hoje. Agora, quanto à política monetária, já disse, não é o meu mandato aqui discutir política monetária. O que nós achamos é que uma vez que você recupera a credibilidade e a previsibilidade da política fiscal e você reduz o famoso risco de cauda sobre a dívida pública, aquele risco de que a dívida pública cresça de maneira explosiva, como disse o Fernando, que é um comportamento que você colocou como indesejado, maligno, indesejado da dívida pública, uma vez que se retira isso e que o debate começa a ser quando vai estabilizar a dívida pública, no nosso cenário, em 2026, 2027, você consegue estabilizar a dívida pública, a depender da taxa de juros. Né? Ah, mas talvez você não consiga completar exatamente o seu cenário. Bom, então talvez essa estabilização leve alguns anos a mais. Mas agora nós estamos discutindo quando, não se. E, portanto, nós estamos retomando previsibilidade e credibilidade. Isso, na própria interpretação da autoridade monetária, ajuda a harmonizar a política fiscal e a política monetária. E essa harmonização é muito importante, porque, e termino com isso, hoje nós estamos sentindo os efeitos no mercado de crédito de uma política monetária, eu vou usar aqui um termo do Banco Central, significativamente contracionista. Estamos sentindo esses efeitos, e vocês sabem que numa economia capitalista o mercado de crédito tem grande importância. Portanto, eu acredito que esse arcabouço, ele garante as políticas públicas, fortalece as políticas públicas, se conquista no médio prazo, como é a tendência das regras fiscais de terceira geração, a estabilidade da dívida pública e, ao mesmo tempo, garante uma maior harmonia entre política fiscal e monetária, o que vai permitir, em algum momento, você começar essa redução da taxa de juros que tem um impacto positivo sobre o mercado de crédito. É isso, muito obrigado. Obrigado, gente. A gente tem umas questões que foram trazidas para a gente, tanto online anteriormente, e agora recebemos mais algumas coisas. Como a gente está apertado de tempo, eu vou tentar fazer o seguinte, né? Assim, então, vamos fazer. Eu vou escolher aqui uma especialmente interessante para a Júlia. Nem foi interessante. Olha só, Júlia, uma das questões que apareceram, aí continua, que algumas vocês resolveram, mas essa aqui certamente ainda não. É razoável sugerir que os agentes capazes de influenciar câmbio, né, alterando a composição de suas aplicações mais líquidas, saibam que não há risco de insolvência para um Estado endividado, e a gente acabou de tocar nessa questão várias vezes, mas temam o suposto impacto inflacionário do crescimento da dívida. E, nesse caso, de onde viria esse impacto inflacionário, né? Mesmo que a dívida crescente fosse consequência de gastos públicos deficitários que respeitassem o limite inflacionário da economia, ou até que fossem planejados para produzirem efeitos desinflacionários, como investimentos em infraestrutura. Então, de onde vem esse impacto aí inflacionário? Só porque a dívida está crescendo? A inflação é minha linha de pesquisa já há vários anos. A inflação brasileira é extremamente afetada pela variação cambial, né? É a taxa de câmbio,
é uma variável-chave para a inflação brasileira, e, além disso, a variação dos preços internacionais das commodities. Isso acaba afetando a inflação, ela vai se passando, né, do setor atacado para o setor, para o varejo, para chegar ao consumidor. Então, no sentido de uma inflação de demanda, né, a inflação de demanda, ela, por sua própria natureza, ela se resolve de uma forma muito rápida, né? Isso porque é muito difícil na nossa economia ter uma restrição de oferta, não ser setores específicos, né? Então, a oferta ela corre atrás da demanda quando há uma demanda maior, e se não tiver oferta interna para atender, pode ser atendido por oferta externa, né? Então, acredito que o mecanismo passe muito mais pela variação cambial, e aí o que interessa, como eu falei aqui, é muito mais a taxa de juros do que o indicador da dívida pública, né? A gente já teve inflações altas com uma dívida pública menor, né? Já teve inflações mais baixas com uma dívida pública maior. Então, não é esse indicador que vai fazer a diferença, né? Então, acredito que seja... Não sei se eu respondi. A Júlia, então, acho que está nos deixando, mas para a gente conseguir dar a oportunidade, né, desse diálogo acontecer, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar aqui as questões que apareceram e eu coloco para vocês, vocês combinam as respostas com... Então, Guilherme, vamos direto, então, para uma questão que eu achei fantástica e na verdade, você antecipou, né, parte da resposta, porque falava da fundamentação teórica, que é justamente por que a gente precisa se preocupar, né, com indicadores fiscais em si, e não com variáveis mais diretamente, né, ligadas com o bem-estar da população. E aí a tua resposta eu achei realmente muito interessante, né, porque você mencionou que as pessoas acreditam ou fingem acreditar, né, que a dívida em si é um problema. E aí, se essa crença é persistente, então a gente precisa combater esse problema, mesmo que ele verdadeiramente não exista, né? A minha pergunta, e aí eu acho que ela está na linha do que foi perguntado sobre a fundamentação teórica, o que aconteceria, então, na sua avaliação, se o governo não se comprometesse com esses objetivos, né, com esse objetivo de estabilização num período mais curto da dívida como fração do PIB, e no sentido de que preços relevantes você acha que agentes influenciariam com as suas decisões alocativas, né? Será que o câmbio explodir? E será que esses agentes teriam força em termos de enfrentar os custos financeiros dessa sabotagem, né? E aí uma outra pergunta é, será que não seria útil, então, a gente investir na educação sobre, né, essa questão de que a dívida não é um problema, porque a gente não é uma unidade financeira usuária da moeda, né? Será que a gente não poderia enfrentar essa deseducação que ainda nos atrapalha tanto, né? E aí, nesse sentido, enfrentar esse debate, né, que está aberto, colocado para a gente, e que se existem pessoas que afirmam que a gente precisa perseguir a estabilização da dívida como fração do PIB, a gente pode oferecer argumentos de que esse objetivo em si talvez não seja o melhor para a gente perseguir. Gente, eu não sei se está funcionando esse aqui. Acho que está. Acho que está, né? Mas ele falha ou não? Então, deixa para lá que talvez seja... Daniel, eu vou tentar ser breve aqui, porque eu sei que já tem... O sinal está tocando, o teto está... Batemos no teto. Bom, a minha interpretação é a seguinte, eu acho que
as consequências de nós não perseguirmos uma trajetória de médio prazo de recuperação das variáveis fiscais, em particular o resultado primário e a dívida pública, primeira consequência, já está anunciada várias vezes em várias atas, por exemplo, da política da autoridade monetária, é que isso reverberaria num risco maior que eles entendem da política fiscal e seus efeitos sobre a economia, uma compreensão expressa nas atas, e isso também poderia se traduzir em taxas de juros ou mais altas por mais tempo. Sendo que, como eu já disse, eu acho que um dos grandes desafios do Brasil hoje é ser capaz de reduzir as taxas de juros para reativar o mercado de crédito. Hoje em dia, o fator que mais explica a desaceleração econômica do Brasil desde meados do ano passado, a meu ver, é a forte desaceleração no mercado de crédito, em particular de crédito para empresas, mas também para famílias, já que mais de 40% das famílias estão negativadas no Brasil hoje, recorde histórico. Então, o mercado de crédito é um mercado muito importante, ele tem relação com a taxa de juros, né? Seja a taxa básica, seja a curva como um todo. Sim, existe, como o Fernando colocou, bancos centrais que atuam ao longo da curva, né, e controlam até a curva. Não é exatamente a forma que a nossa autoridade monetária tem atuado, nem na curva, nem propriamente na taxa de câmbio, ela tem uma outra visão. Então, de alguma forma, esses preços, tanto do câmbio quanto da curva de juros, são preços formados, digamos assim, hoje, na nossa realidade, pelos detentores dos títulos da riqueza e pelos detentores da moeda forte, a moeda internacional, ou pelos apostadores no mercado de derivativos, mais particularmente no caso do mercado cambial. Portanto, eu acho que você teria esse impacto e dificultaria muito a harmonização da política fiscal e da política monetária. Você poderia até ter uma política fiscal, digamos assim, mais expansionista, um impulso fiscal maior, mas você também poderia ter uma política monetária mais contracionista, né, contrarrestando isso e causando uma desarmonia na política macroeconômica, porque não existe, como o ministro Fernando Haddad sempre diz, não existe a política fiscal, a política monetária, existe a política macroeconômica como um todo. Quanto à questão da educação, Daniel, a minha questão eu acho que é muito menos de educação. Eu acho que esse debate é um debate teórico no campo da economia que já leva séculos, talvez. A gente já está em 2020, não chega a séculos, mas, bom, dependendo de que autor se pensar, leva mais ou menos tempo. É o debate qual o papel da moeda, qual a origem da inflação, Bom, são debates super importantes. Eu, como economista, professor, adoro fazer esses debates. Acho que eles são super relevantes, mas não acho que é uma mera questão de educação, de você falar, senta aqui que deixa eu te ensinar. É uma questão de formas de enxergar o mesmo objeto, né? Existem formas distintas e hoje, repito, é relevante, hoje eu acho que sempre numa economia de mercado, é relevante você levar em consideração a formação das convenções, o que elas nos dizem, e que você consiga combinar os seus objetivos de política macroeconômica com os seus objetivos de desenvolvimento. É isso que a gente está fazendo. Quais são os objetivos de política macro? Estabilidade fiscal, estabilidade macro, aqui, sustentabilidade fiscal, uma parte dela, crescimento econômico, e os seus objetivos de desenvolvimento incluem o quê? Distribuição de renda e sustentabilidade ambiental, com transformação produtiva. Eu acho que o novo arcabouço é capaz de contemplar essas diversas variáveis, talvez não na velocidade que alguns gostariam. Tem gente que gostaria que ele estabilizasse a dívida mais rapidamente, ele cortasse mais gasto, e tem gente que gostaria que ele aumentasse o gasto e prolongasse mais a estabilização, mas ele é um arranjo, como eu disse, flexível, inclusive que respeita o ciclo democrático, porque se estabelece os parâmetros para esse governo, mas se deixa aberto nos próximos governos, para que os próximos governos, dada a realidade que eles herdarem, possam estabelecer os parâmetros de crescimento do gasto,
as suas metas de resultado primário. Então, você também tem uma mudança qualitativa em relação à regra anterior, que era uma regra que perpassava governos e obrigava constitucionalmente diferentes governos de diferentes orientações a seguir uma única visão, uma única linha. Aqui não, você tem um desenho geral da regra, mas os parâmetros podendo se adequar à realidade de cada momento, por isso ela é mais flexível, por isso nós acreditamos que ela vai ser mais resiliente ao tempo do que foi, por exemplo, o teto de gastos, que durou alguns poucos anos. É isso, muito obrigado. Desculpe